Senhor. Queridos irmãos e irmãs, penso que poderíamos nos perguntar na liturgia de hoje: em quem confiamos? Em nós mesmos ou no Senhor? Convido-te a fazer esta pergunta, este questionamento. Em quem confiamos? Em nós mesmos ou no Senhor? Por que faço esta pergunta no início de nossa reflexão? Para justamente mostrar o episódio de hoje da primeira leitura do livro dos Reis. Nós estamos no ano 598 a.C. e este episódio marca com a deportação do rei Joaquim com toda a corte sob o peso opressor de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Começa assim o exílio da Babilônia. Diante de nós, esse personagem, o rei Joaquim, que apenas com 18 anos assumiu o reinado no lugar do seu pai. Porém, o reinado de Joaquim foi curto e insignificante. 3 meses e ainda insignificante. Tudo isso para se cumprir a profecia do castigo. Joaquim confiou unicamente nas suas próprias forças. Colocou os seus desejos, os seus caprichos à frente da vontade de Deus. E olha que foi alertado pelo profeta, e por causa então desta confiança em si mesmo e não em Deus, acarretou para si a invasão do templo de Jerusalém e foi saqueado o templo e levado Joaquim e toda a sua família para a Babilônia, iniciando assim o exílio da Babilônia. Em quem nós confiamos? Em nós mesmos ou no Senhor? Faça este questionamento hoje. No Evangelho nós temos uma afirmação de Jesus, uma afirmação bastante contundente e clara. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. O que esta palavra de Jesus quer nos ensinar? Esta palavra pede-nos responsabilidade perante a nossa condição de cristãos. E ao mesmo tempo que sustentemos a urgência de dar testemunho da nossa fé. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somos convidados a dar testemunho daquilo que nós acreditamos. Depois Jesus fala de edificar a casa sobre a rocha. Esta palavra é para nós uma imagem clara
que nos convida a valorizar o nosso compromisso de fé. Este compromisso de fé, queridos irmãos e irmãs, que não pode se limitar apenas em palavras, mas que se deve fundamentar na autoridade das obras. Obras que são empregadas pela caridade. Uma vez mais, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Construir, edificar a casa sobre a rocha firme. Comprovar esta nossa fé na rocha firme pela autoridade das obras de caridade em favor do próximo. Amanhã não aparece porque se trata de uma memória facultativa reservada a um grupo, a um povo, mas amanhã nós celebraremos a festa de um santo, a festa de São Pelágio. É interessante ler a vida dos santos e, olhando a vida de São Pelágio, que foi um mártir da castidade, bem no auge da sua juventude, fazendo um comentário a respeito de São Pelágio, São Bernardo de Claraval, ele nos diz a respeito deste santo, recordando a vida de Pelágio. São Bernardo diz, no seu tratado sobre os costumes e mistério dos bispos, assim se expressa São Bernardo sobre Pelágio: a castidade, por mais bela que seja, não tem valor nem mérito. A castidade, por mais bela que seja, não tem valor nem mérito sem a caridade. Continua São Bernardo: pureza sem amor é como lâmpada sem azeite. Mas diz a sabedoria: que formosa é a sabedoria com amor. Com aquele amor que nos fala o apóstolo, o que procede de um coração puro, de um coração limpo, de uma consciência reta e de uma fé sincera. Será que nós estamos procedendo desta forma na nossa vida cristã? É interessante isso que São Bernardo diz: pureza sem amor é como lâmpada sem azeite. Oração sem caridade, poderemos nos empregar, oração sem caridade é como a lâmpada sem azeite. Oração sem misericórdia é como a lâmpada sem azeite. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o que procede do coração puro, do coração limpo, de uma consciência reta e de uma fé sincera. Às vezes, nós temos uma fé por demasiadamente, uma fé que não produz frutos, uma fé frágil, uma fé fraca. É preciso ter sinceridade na prática da fé e, sobretudo, ter consciência reta. A palavra clara, com firmeza, manifesta, assim, a autoridade de Jesus, que vai despertando, diz no final do Evangelho, vai despertando o assombro dos seus concidadãos.
Diz o final do Evangelho: as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, não como os mestres da lei, que em outras oportunidades Jesus já tinha questionado, colocam pesados fardos sobre os ombros do povo e não são capazes de mover com um só dedo. Ora, meus caríssimos e caríssimas de Deus, a nossa prece e a nossa contemplação de hoje deve ser acompanhada por uma séria reflexão. Continuam os questionamentos. Como falo e atuo na vida de cristão? Como eu falo e como eu atuo na vida de cristão? Como eu concretizo o meu testemunho? Ou ainda, como concretizo o mandamento do amor na minha vida pessoal, na minha vida familiar, no meu trabalho, na minha pastoral, na minha comunidade cristã, no meu grupo, no meu serviço, no meu movimento? Como eu concretizo o mandamento do amor nestes ambientes em que sou convidado a viver a minha vida de fé, a minha vida cristã? Lembremos, irmãos, não são palavras e orações que contam. Uma vez mais o padre repete: não são palavras e orações que contam, mas o esforço por viver segundo o projeto de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que põem em prática a vontade do meu Pai que está no céu. A nossa oração, ela deveria expressar sempre o nosso desejo de fazer o bem, o nosso desejo de realizar a vontade de Deus, de realizar as obras de misericórdias. Sim, queridos irmãos, a nossa oração deve nos levar a isso. Deve nos levar a uma vivência mais efetiva da nossa fé. Porque o que contará é o nosso testemunho, o que contará é a oração que se transforma em ações concretas no dia a dia da nossa vida, a começar pela nossa família, lá onde nós estamos, lá onde nós moramos. E ao mesmo tempo, a nossa oração precisa ser este pedido de ajuda a Deus, uma vez que nós reconhecemos diante dele a nossa debilidade, a nossa miséria, a nossa limitação, porque sem ele nada nós podemos fazer, sem ele nada nós podemos realizar. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, nesta Eucaristia, pedir a Ele que a nossa oração esteja sempre acompanhada pela força da caridade. Peça isso ao Senhor. Senhor, que a minha oração, que a minha intimidade contigo seja acompanhada pela força da caridade. Que a minha vida seja aquilo que a minha boca professa. Uma expressão que nós encontramos no testamento de São João Paulo II e que foi divulgado logo depois da sua morte. Morreu como viveu. Que a nossa oração, que a nossa intimidade com o Senhor, que o nosso louvor, que a nossa adoração nos leve a morrer como nós vivemos, imbuídos
pela prática de uma caridade que se descobre e se aprende nessa intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a tua vida de fé. E lembre-se, confiar em Deus e não em nós mesmos é fundamental para transformar a oração em ações concretas em favor do reino de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos agora ao Senhor as nossas intenções. Senhor, nós confiamos em vós. Senhor, nós confiamos em vós, pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que sua vida seja sempre mais uma manifestação da fé que guarda, defende e professa, nós vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Por todos os leigos, para que sejam verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, onde se encontram, nós vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Pelos engenheiros, arquitetos e construtores, para que se manifeste sua fé através de seu trabalho, nós vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Pelos enfermos e por todos os que deles cuidam, para que tenham sempre no Senhor sua esperança, nós vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Você que está em casa neste momento, pode também apresentar diante do Senhor a tua oração, o teu pedido, a tua prece. Escutai, ó Cristo, as preces que vos dirigimos e atendei-as como for de vossa vontade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. No altar a nossa vida, o nosso desejo de realizar a vontade de Deus.